Feche os teus olhos, queridos. Deus nunca morre, Deus nunca é vencido. E aquele que está nele usufrui desta mesma dádiva, qual seja, nunca morrerá os nossos sonhos que o Senhor sonhou para nós. Nunca seremos vencidos nos sonhos que o Senhor um dia sonhou para nós. Se eu fosse você, eu mergulharia em louvor e adoração para dentro do nosso Deus. Mergulhássemos para dentro dele, para que nós pudéssemos termos da tua essência, da tua natureza e dos teus atributos. Sabemos que todos os dias de nossa vida já foram por eles escritos antes mesmo de um deles existir. Portanto, cada um de nós teve a impressão de Deus imprimida em nosso espírito. Há um manual não só de sobrevivência, mas ele nos dá direções, que são os seus caminhos, que são suas veredas. E nós precisamos funcionar, sermos tão somente aquilo que um dia ele idealizou que fôssemos. Não convém que seja a mais ou a menos. Por isso que a glória está sempre em movimento. Por isso que quando nós saímos da escravidão, nós temos que nos portar, nos conduzir para debaixo da nuvem Shekinah. É uma nuvem perceptiva. À noite em colunas de fogo, durante o dia em nuvens densa. Isso caracteriza que era visível a presença da glória e do poder de Deus. Isso tudo para que cada um de nós, como se fôssemos um daqueles israelitas que saiu do Egito, querendo viver uma promessa de dias melhores, longe da escravidão, Deus providenciou algo que eles pudessem ver. Toda vez que Deus descia a falar com Moisés, a porta da tenda do encontro, era audível aquilo que ele dizia. Por isso que a dimensão onde Deus está falando, direcionando, para que ninguém erre o caminho. Como diz em Isaías, Ele está a falar, Ele está a chamar, mas nós não conseguimos ouvir, porque nós estamos mais conectados a este mundo, aquilo que Ele oferece. Porque até mesmo quando nós estamos com a nossa família, com esposa e filhos, nós deveríamos preferir a presença de Deus, as coisas do Senhor, do que as coisas banais, porque tudo que nós vemos é passageiro. Mas quando nós estamos diante da glória de Deus, e Ele diz que Ele quer que nós vivamos de glória em glória, de fé em fé, pois este é o ambiente dos céus. Tal como o oxigênio é um ambiente para que nos mantenha vivo sobre esta terra, o nosso espírito ele carece, ele necessita daquilo que só é gerado quando nós louvamos ao Senhor, quando nós reconhecemos as suas obras, quando nós nos dispomos a buscá-lo de todo o nosso entendimento, de toda a nossa alma, de todo o nosso espírito, com toda a nossa força, de coração, nós atraímos o espírito de louvor e o espírito de adoração, que nada mais são o Espírito Santo. Toda vez que Ele recebe o nosso louvor,
se instaura no ambiente, um ambiente de adoração. Se Ele recebe o nosso louvor, se instaura um ambiente de adoração. E por que eu preciso saber disso? Para que a glória venha, para que a glória seja depositada sobre nós, e para que o seu poder possamos usá-lo. Senhor, que o Senhor nesta noite, Pai, permita-nos passar de uma dimensão de glória para uma dimensão maior. A bem da verdade, nós já ensinamos o teu povo aos domingos e quinta, que a pressão do dia a dia, as tribulações, as provações, faz com que nós mudemos de uma situação, de uma condição, de uma glória para uma glória maior, Pai. Porque quando se vão as nossas forças, a nossa inteligência, o nosso entendimento, tudo aquilo que existiria dentro de nós para a solução, resolução daquela situação, daquele problema, como quando se exaure todas as nossas forças e todo o nosso intelectual, Pai, aí entra a tua glória, aí entra a tua misericórdia e a tua graça, Pai. Por isso que tudo isso, Pai, que nós passamos, que tem um gosto amargo, como se fosse um véu, é para o aperfeiçoamento nós diante de Ti, Pai. Senhor, que nesta noite o Senhor continue nos pressionando, que o Senhor continue nos pressionando para tirar de nós, Pai, a essência da Tua glória, Pai. Porque o Senhor diz pela Tua palavra, quando estamos fracos, diga ao fraco, eu sou forte. É a força que vem do Senhor, Pai. Nós carecemos desta força agora, Pai, e esta força é o Teu poder, Pai. Que eu clamo, Pai, como Moisés clamava a Ti, Pai, para que o Teu povo, aquele povo que foi dado a Moisés, entendesse, queresse alguma coisa com Ele, Pai. Mas eles queriam a obra de Deus, mas não o Deus da obra, Pai. Tanto que eles disseram, vai tu, Moisés, e o que Yahvé falar contigo nos transmita. Rema, chequeia, labra, súbia. Pai, eu não acredito, Pai, que dentre este povo que me ouve pela live, e o povo que o Senhor tem colocado aqui dentro, no interior deste templo, Pai, só possa existir um maluco como eu. A bem da verdade, Pai, eu clamo para que existam outros Moisés, que queiram ouvir a Tua voz, que queiram estar face a face contigo, que tenham a mesma ousadia que teve Moisés, de pedir para Ti, mostra-me Tua glória. E o Senhor, como um Deus ordeiro, justo, bendito, amável, o Senhor conferiu a ele este direito, mas para que ele não fosse fulminado pela Tua glória, pelo poder que existe quando a Tua glória, Rama, Shekeia, Labrasúbia, está num lugar, num ambiente. O Senhor pediu para que quando o Senhor passasse, ele se escondesse na fenda da rocha. Rama, Shekeia, Labrasúbia. Então somente ele pôde contemplar o Senhor pelas costas. Que assim seja em nossas vidas, já que a Tua presença cara a cara, face a face, poderia nos fulminar, mas que então nós possamos também mergulharmos na fenda da rocha, espiritualmente falando, mas que o Senhor não deixe de passar em dimensão da glória que o Senhor está, para uma dimensão maior. Rama, Shekeia, Labrasúbia. Senhor, rasga os céus nesta noite, Pai, todos os céus de bronze sobre esta cidade, tudo aquilo que tem travado, impedindo o Teu povo, Pai, de glorificar a Ti de coração. Rama, Shekeia, Labrasúbia. Eu oro, Pai, liberando ordem pela Tua palavra, para que os Teus anjos que acompanham este ministério, que estão à disposição deste foco de avivamento que nós profetizamos e declaramos, que ele já se iniciou, ó Pai, porque nós estamos em pleno trabalho pelo Senhor. O Senhor está forjando as nossas vidas ao fogo, o Senhor está forjando nossas vidas na cova do leão, o Senhor está forjando a nossa vida em prisões, muitas das vezes, ó Pai, para que nós possamos entender
que tudo aquilo que precisa ir para o lugar, precisa doer, precisa trazer um certo sofrimento, deixar algumas marcas em nosso âmago, para que nós possamos contemplar e lembrarmos que o Senhor é o tudo que nós necessitamos, ó Pai. Espírito Santo, vem sobre as nossas vidas e nos dá a tua revelação da tua palavra, no nome de Jesus. Êxodo 19:9. Êxodo 19:9. Diz assim a palavra do Eterno: disse o Senhor a Moisés: eis que virei a ti na escuridão de uma nuvem, para que o povo ouça quando eu falar contigo, e para que também confiem sempre em tua sinceridade. E Moisés relatou ao Senhor tudo quanto o povo declarara em resposta. Êxodo 20, do 18 ao 21. Êxodo 20, do 18 ao 21. Todo o povo, vendo os trovões e os relâmpagos, o som do chofar, a trombeta e a montanha fumegante, sentiu grande pavor, e este povo procurou manter-se afastado. Rogaram a Moisés: fala-nos tu, e nós ouviremos. Não nos fale diretamente, Yahvé, que é o Senhor, para que não morramos. Moisés encorajou o povo dizendo: não temais, Deus veio para vos provar, e para que o seu temor esteja entre vós, e não pequeis. O povo ficou longe, e Moisés aproximou-se da nuvem escura, aonde Deus estava. Êxodo 33, versículos de número 7 a 11. Êxodo 33, do 7 a 11. Ora, Moisés costumava montar uma tenda do lado de fora do acampamento, e a chamava de tenda do encontro. Todas as pessoas que tinham uma questão para formular a Yahvé, dirigiam-se à tenda do encontro, que ficava armada fora do acampamento. Quando Moisés caminhava na direção da tenda, todo o povo se levantava. Cada um permanecia em pé na entrada da sua própria tenda. E apenas seguiam Moisés com o olhar, até que entrasse na tenda. E acontecia que quando Moisés entrava na tenda, baixava uma coluna de nuvem, parava à entrada da tenda, e o Senhor falava com Moisés. Sempre que o povo observava a coluna de nuvem parada à entrada da tenda, todos se ajoelhavam em frente à entrada de suas próprias tendas, e curvavam-se com o rosto rente à terra, em sinal de respeito e adoração ao Senhor. Então Yahvé, o Senhor, falava com Moisés face a face, como quem conversa com seu amigo. Depois Moisés retornava ao acampamento,
Contudo, o jovem Josué, filho de Num, que servia a Moisés como seu auxiliar, não se ausentava de dentro da tenda. Eu dei umas pinceladas em alguns versículos, a fim de que o soberano tenha a misericórdia de nos dar por revelação o que tudo isso importa para Deus nesta noite, em que nós possamos ensinar vocês. A primeira ressalva que eu vejo é que este povo, infelizmente, de Êxodo 20, do 18 em diante, eles viram a Shekinah, eles viram a glória de Deus, eles viram a presença e ouviram a presença, chegando, sendo manifesta, em forma de trovões, relâmpagos, e a montanha fumegava, pegava fogo. Porém este povo, ele não estava preparado para esta dimensão da glória de Deus. E infelizmente a maior parte do povo, seres humanos do planeta Terra, ainda continua como este povo, morrendo de medo da glória de Deus, por achar que é algo sinistro, que é algo pavoroso, que é algo que pode os matar. E não é de todo errado dizer que a glória ela mata, porque Uza tocou na glória de Deus e foi fulminado. Então há condições para que nós possamos estarmos nessa presença desta glória. E o que nos traz por reflexão é que eles não quiseram ver e ouvir diretamente Deus falar. O povo está sempre da mesma forma. Muda-se os tempos, os séculos vêm, os anos chegam, as pessoas nascem e morrem, e uns continuam da mesma forma. Não têm aprendido com a palavra de Deus, que a glória dele, que a presença dele, que o falar dele é para todos nós, que a vontade dele é se manifestar a cada um de nós. Simplesmente ele quer se manifestar a cada um de nós, para ele nos fazer lembrar, para nos fazer retirar de dentro de nós aquilo que ele escreveu, a nossa programação. Nós fomos configurados, programados para sermos e fazermos aquilo que um dia ele idealizou, passando de uma dimensão da glória para uma dimensão maior. Aquele povo não quis passar de uma dimensão para outra. Por isso que infelizmente nos dias atuais poucos são os homens e mulheres que ouvem Deus falar, que veem Deus, que sentem Deus, que tocam Deus, que interagem com Deus. E todos aqueles que não conseguem se manter na presença de Deus, se eu quero uma sopa quente, eu tenho que mantê-la ou em banho-maria, senão ela vai secar, vai queimar. Mas então um prato de sopa dentro talvez de uma água morna. Nós vemos muitas das vezes que aquela estufa que está ao fundo da igreja, se coloca uma água para que haja um vapor, porque senão tudo seca. E para que se mantenha quente, tem que ser levado ao fogo. As pessoas elas vão se esvairindo, vão secando, e depois elas não encontram o motivo, e o motivo está estampado diante de cada um de nós, que sem a presença da glória não há vida. E aí as pessoas começam a definhar na presença do Senhor. Elas querem depois explicações, mas não querem ouvir a Deus para que a explicação venha do porquê que elas estão secas, estarrecidas, tristes, chateadas, às vezes depressivas, porque falta
este fogo da glória e do poder de Deus na vida dessas pessoas. Se nós não alimentarmos o amor entre um casal, um relacionamento, se apaga, se esfria. Se nós não investimos numa amizade, ela se vai também, ela se esfria, ela seca. E assim, este povo não queria, porque havia um medo, eles não queriam ouvir a voz de Deus, eles não queriam subir com o Senhor. Moisés tentou encorajar o povo, no versículo 20 de Êxodo 20, dizendo: não temais, Deus veio para vos provar, e para que o seu temor esteja entre vós, e não pequeis. O povo ficou longe, e Moisés aproximou-se da nuvem escura, onde Deus estava. Aonde Deus está, amado, há uma densa nuvem de glória. E toda vez que nós entramos na tua presença, só há um intuito: é para que nós permitamos que Ele nos mude e nos transforme. Se for para louvarmos a Deus, para que Ele receba o nosso louvor, e o espírito de louvor e adoração venha, e gere um ambiente de adoração, e com ela venha a glória e o poder. Se não for para a mudança de vida, em vão é Deus estar no local. Muitas das vezes o Espírito Santo, ele é entristecido, amado. Ele é até querido, desejado, mas quando ele se faz presente, infelizmente, as pessoas não são receptivas ao Espírito Santo, e ele se entristece, e por conta disso, nada acontece num culto. E por que é que nós entristecemos o Espírito Santo? Porque nós não somos verdadeiros, como esse povo não foi. Esse povo não foi voluntário, não foi espontâneo, não criam que Deus falava pela vida de Moisés, não honravam o seu líder, não honravam a Deus, mesmo tendo demonstrações de sinais, como estes, da coluna de fogo à noite, das colunas de nuvens durante o dia, para que eles não morressem de insolação. Todas as manifestações de codornizes, de maná, água na pedra, não era suficiente para conquistar o coração daquele povo. E muitas das vezes nós estamos como este povo. Deus quer conquistar o nosso coração, simplesmente, sabe para quê? Para você glorificar a Ele. E tudo que tem de Deus dentro de cada um de nós são coisas tremendas. Porque eu não creio que vocês são pessoas más, que não queiram desenvolver o propósito de vocês, o chamado. Eu não creio que vai continuar sendo o cemitério local, que vai levar a maior parte da glória para 7 palmos debaixo da terra. Eu não acredito que a nossa sepultura vai glorificar a Deus, mas a nossa vida, muito vivida na presença de Deus, vai glorificar o Senhor. Entenda que a nossa fé, ela fica uma fé estagnada. Quando nós não buscamos a Deus e não obtemos novas revelações, quando Deus não se revela a nós em novas revelações, quando Ele não nos dá conhecimentos revelados, quando coisas que estão encobertas não são descortinadas, descobertas, quando Ele não se revela a nós em seus mistérios, em seus segredos, olhe para a tua vida, ela fica estagnada. Sabe por que nós precisamos estar na presença de Deus? A construção desse templo foi porque eu estava na presença de Deus, não deixando aquele primeiro amor sumir. Orava muito, buscava muito, e quem busca recebe, quem bate a porta, ele se abre. Então a cada revelação que Deus me dá para construir algo para Ele, ou para fazer algo para Ele, eu mudo de nível de fé, porque para chegar na onde Deus me mostrou, assim como o povo estava a sair do Egito,
para Canaã, para a terra prometida, eles teriam que ter uma fé maior, para acreditar num Deus que tudo pode, que tudo iria fazer por eles. Vai se comparando, entra dentro desta mensagem e começa a ser um personagem. Por que é interessante você estar na presença de Deus? Porque Ele lança desafios cada vez maiores, porque Ele é um Deus em movimento. A nuvem Shekinah está em movimento, Deus não para, Deus está sempre em movimento, e Ele pede para que andemos de fé em fé, de glória em glória. Isso significa de revelações em revelações. Me uso, por exemplo, quando Deus em fevereiro do ano passado, há um ano atrás, se revelou para a construção do Centro Mundial de Aperfeiçoamento e Treinamento Fogo para as Nações no sítio. Foi uma revelação, mas aí há fé para isso. Quando vem a revelação, a gente fica tímido, a gente se diminui, achando que aquilo é algo da carne, algo impossível. Mas toda a revelação que vem por você e eu estarmos na presença da glória de Deus, a nossa fé ela é aumentada, passando de uma dimensão da glória para uma dimensão maior. Eu tive que reunir, eu tenho que reunir, você tem que reunir condições de fé maiores, uma busca mais incessante, para que aquilo que hipoteticamente foi uma revelação, ela se transforme em algo edificável, palpável, físico, existente. Por isso que ficamos estagnados, sentados num banco de uma igreja, porque esperamos cair do céu aquilo que do céu quer cair em forma de revelação para dentro de cada um de nós, porque temos tesouros dentro de nós. Somos vasos de barro na presença de Deus. Isso importa dizer, somos frágeis. Ele sabe que nós somos frágeis, Ele sabe que nós somos delicados, Ele sabe que nós somos incapazes. Mas é dessa forma que Deus se promove e é glorificado nos céus, quando Ele olha para nós e encontra uma pessoa desejosa em conhecê-lo, no mais profundo do seu ser. Então entenda que outras dimensões de fé, milagres e acontecimento nos esperam. Porém nós temos que sair do Egito, nós temos que avançar por todo o deserto, nós temos que sermos provados aqui, porque no versículo 20 Moisés encorajou o povo dizendo: não temais, Deus veio para vos provar, e para que o seu temor esteja entre vós. Temor para que nós possamos respeitar o que Deus fala, e para que nós não pecamos. Deus Ele espera se revelar cada dia mais. Por isso que Ele nos prova, por isso que Ele permite tribulações para o aperfeiçoamento da nossa fé, e para que nós consigamos romper, vencer e sair de uma estagnação. É necessário, Êxodo 33, do 7 ao 11, é necessário aquilo que está no versículo 10. Sempre que o povo observava a coluna de nuvem parada à entrada da tenda, todos se ajoelhavam em frente à entrada de suas próprias tendas. Todos reverenciavam a presença. Reverenciar a presença significa tudo aquilo que procede da fonte que é Deus tem que ser reverenciado, tem que ser adotado como estilo de vida por nós. Nós temos que nos curvar, nós temos que nos ajoelhar, e nós temos que nos curvar. E curvavam-se com o rosto em terra, em sinal de respeito e adoração ao Senhor. Em respeito e adoração ao Senhor, em atitude de humilhação. Não há como Deus me exaltar, não há como Deus exaltar esse ministério, esta igreja. Não há como Deus exaltar minha pessoa como pessoa, no singular. Não há como Deus te exaltar, você que me ouve, não há como Deus te exaltar se
em nós não existem atitudes que nos levam a tocar o coração do Pai, nos ajoelhando em frente à presença, à glória de Deus, não colocando o nosso rosto em terra, não nos curvando diante da vontade de Deus. Não há como Deus se manifestar. Moisés estava descrevendo no livro de Êxodo 33:10, ele deixou isso escrito, ou quem escreveu por ele, pouco importa, importa que é Deus escrevendo em linhas, para que nós entendamos através da revelação, que o que você busca não está em campanha, em propósito, não está em profeta, não está em posição de mãos, não está em campanha, não está em nada disso, está em você se curvar à vontade de Deus, depositar o seu rosto em terra. Lamentações 3 diz: cara ao pó, talvez haja esperança. Há uma esperança para a tua vida, para o teu ministério, para a tua empresa, para o teu relacionamento, para o teu casamento, para o teu namoro, para os teus sonhos. Mas tem que haver humilhação, passando de uma dimensão de glória para uma dimensão maior. Todos serão provados. Deus não vai se inibir. Quando você orar pedindo: Pai, está doendo, isso dói, esse remédio é ruim, essa cirurgia é terrível, esse mau momento que eu estou passando, Deus não vai se impressionar com esse tipo de oração. Deus vai se impressionar, Deus vai deixar o local dele de honra, de majestade, no trono de glória, e ele vai descer quando houver um coração desejoso em conhecê-lo. O apóstolo Filipe, vivendo um grande avivamento, o eunuco, voltando da adoração que ele tinha ido para Jerusalém, em sua carruagem, no meio do deserto, ele tentava compreender e entender a revelação da palavra, mas ele não tinha o Espírito de Deus. Mas o Deus que tudo vê, que tudo sabe, e que está por toda a terra, mas não se manifesta em toda a terra, ou seja, em todo lugar, mas na onde ele é desejado. Havia um coração desejoso. Olha a dica que Deus está te dando. Olhe para a tua vida estragada, bagunçada, fria. Enquanto você não for para o fogo, enquanto você não permitir que a fornalha seja acesa, porque tem muitos que estão se dobrando diante da estátua de 27 metros ou 29 metros, Nabucodonosor. Muitos estão se curvando porque estão fazendo a vontade da carne, da alma e do mundo, mas não estão se curvando diante de Deus, mas estão se curvando diante do inimigo das vossas almas. Entenda que Deus precisa nos provar. Entenda que Deus precisa soprar o vento sobre os seus, para que sejam separados homens e mulheres, que não importa a idade nesta geração, que farão a diferença, que serão um ventre geracional de profetas, apóstolos, pastores, mestres e evangelistas. Deus está à procura de ventre para que Ele, conosco, possamos gerar um real avivamento, um verdadeiro avivamento, e que quando esse avivamento vier, nós possamos termos condições espirituais para mantermos o avivamento, para mantermos a glória de Deus no local. Moisés muito bem sabia como manter este relacionamento, esta glória, porque se era sob o monte Sinai, a presença estava lá. Se era, ou se acontecia, quando ele teve a sua tenda fora do acampamento, porque se ele montasse sua tenda dentro do acampamento, a glória era tanto que poderia fulminar, incendiar, explodir, dizimar todas aquelas pessoas. Porque nós louvamos, cantamos e temos letras de música, mas mal sabemos aquilo que louvamos, cantamos. É como eu ministrei
para o pessoal do Conselho de Pastores, quinta-feira, havia um culto simultaneamente com esse, os irmãos que ali estavam, de várias igrejas, umas 50, 60 pessoas. E eu fui pego de surpresa para dar uma palavra aos pastores, aos irmãos. E ali eles cantavam Zaqueu, entra na minha casa, entra na minha vida e muda a minha estrutura. Aí quando falou aquilo, eu falei, meu Deus, ficou a estrutura escrito em fogo, ficava passando diante de mim. Eu falei, o que significa isso? Daqui a pouco o Senhor falou assim, tu vai saber. E ficava em fogo. Eu sou chamado para ministrar uma palavra. Entra na minha vida e muda a minha estrutura. Uau! Aí Deus me catou, me pegou e começou a ministrar na vida deles. Quando nós pedimos, derrama da tua glória, mostra-me a tua glória, muda a minha estrutura. Mal nós estamos sabendo da sentença de morte que nós assinamos e a autorização que demos ao Senhor Espírito Santo, para acabar com a nossa laia, para acabar com a nossa raça, porque Ele nos quer morto. João 5,25, só os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus e viverão as promessas. Nós não podemos estarmos vivos para os nossos afazeres. Sabe por que Deus ainda não tem prazer? Ele não vem e não fica impregnado no piso, no contrapiso, no rejunte, na tinta. Ele não fica impregnado na luz, nos vidros, nas cadeiras, em nós, porque ainda não há uma entrega sincera. Nós não conseguimos ainda sequer chegar na casa de Deus e nos ajoelharmos. Ficamos de tralalá, trelelé, abraçando, beijando um, como se isso Deus quisesse nesse momento. Deus, Ele quer te ver. Deus quer que você venha queimar diante dEle. Deus não quer que você venha aqui para ficar cumprimentando, beijando o irmão e conversando sobre assuntos banais. Deus quer te ver queimar. Se vamos a um culto, nós vamos para queimar, para sermos fogo consumidor, para nos consumirmos em louvor, adoração, em sacrifício vivo, apresentando nosso corpo como uma lenha no altar, para que Ele ache prazer, para que Ele deseje estar e Ele vem. Pastor, mas daí Ele vai embora. Não, Ele pega a primeira oferta e Ele vê se é agradável. Se aprovada essa primeira oferta, é como um degustador de queijo, um degustador de vários alimentos. Se é bom, Ele volta. E aí Ele volta nos adorando. Ele volta em sua glória. Ele volta em seu poder. E o que cabe a nós daí? Darmos uma resposta. O que entristece é o Espírito Santo, porque às vezes nós formamos a nuvem. A presença vem, a glória está, o poder está liberado, mas nós não damos resposta. Ficamos estagnados, sentados. Em vez de nós sairmos correndo da nossa cadeira, porque se começa a queimar dentro de nós, começou a ficar com o pelo arrepiado como eu estou, só há um lugar diante da sua presença no altar, se rasgando, se ajoelhando, cara ao pó, se curvando, com o rosto rente à terra, em sinal de respeito e adoração, porque se Ele está, eu quero segurá-lo, e só há uma forma de segurar a presença da glória e do poder, louvando e bendizendo ao nome do Senhor, adorando a Ele, reconhecendo as suas obras, falando da tua pessoa, desejoso, prazeroso em tê-lo, como Jacó, que se atracou com a presença do Senhor. Em Gênesis 28:16, coloca para mim. A presença de Deus estava no lugar onde estava Jacó, e ele não sabia. Jacó acordou do seu sono e fez o seguinte comentário: na verdade o Senhor está nesse lugar e eu não sabia. Eu não acredito que possa existir nos dias atuais esse espírito de Jacó, onde Deus se faz presente no lugar e nós não sabemos. Porque se nós soubéssemos, e sabemos muito bem dessa história, se Deus está, é para uma mudança, uma transformação. Sempre quando Deus está, é para um milagre, é para sinais, para prodígio, para mudança de vida e transformação. Jacó estava ali como usurpador. Jacó significa usurpador, enganador. Mas ao entender que a presença de Deus estava ali, que a sua glória estava ali, ele entendeu que havia poder suficiente em Deus para mudar o seu cativeiro, a sua natureza, o seu caráter.
e Deus mexeu nas suas estruturas. Aí eu louvo a Deus, sim. Entra na minha vida, entra na minha casa e muda minhas estruturas. Quem tem coragem de louvar isso? Louvamos apenas da boca para fora, sem entendimento, sem revelação. Sem entendimento, sem revelação, não chegamos a lugar algum. A palavra ela se torna uma letra morta, uma história que não muda a vida. Precisamos da revelação. Quando meu filho ficou convulsionando, Deus me deu uma revelação. Vai ser desta forma. Quando tu fizer desta forma, eu curarei, libertarei e restaurarei. Enquanto eu com a minha esposa, minha família não nos curvamos à revelação, ao entendimento revelado de Deus, Deus não fez nada para mudar o meu cativeiro. Deus não fará nada para mudar o teu cativeiro. Você que me ouve aqui, Deus não fará nada para mudar o teu cativeiro enquanto você não o buscar de todo o coração, de todo o entendimento, de toda a tua alma, de toda a tua carne e de todo o teu espírito. Se você está seco, é porque você deixou secar a fonte. Se acabou o dinheiro no banco, é porque você nunca poupou. Como eu vou poupar se eu não tenho nem para sobreviver? É porque você está vivendo com as suas forças. Se o que você ganha, se o que você almeja não está dando, é porque você tem sido infiel para com Deus. Porque Deus se mantém fiel mesmo diante da nossa infidelidade. Comece a ouvir estes princípios e a praticá-los para que Deus remova a torpeza que existe dentro de você, a ignorância que existe dentro de você. Você não vai conquistar a Deus pela tua indignação, pela tua murmuração, pelo teu muito falar. Mateus diz isso, não é de muito falar que Deus ouve. Não useis de vãs repetições, porque o Deus que tudo sabe, tudo vê e tudo ouve, não carece de vãs repetições. Porque não é de muito se falar que Deus ouve. Às vezes o teu silêncio, mas o teu espírito fumegando dentro de si, se arrependendo. Muito mais vale às vezes tu tá em pé, num gesto assim, e aquele monte de pessoas lambuzando pelo chão, uns pela carne, outros pela alma, mas uns verdadeiros. Não adianta rolar também de um lado para o outro. E dentro de você, você está em pé, em não reverência, porque sempre que o povo observava a coluna de nuvem parada à entrada da tenda, todos se ajoelhavam, todos, sem exceção. Uma igreja que quer ver a glória, a tenda deste templo, a porta deste templo, a escadaria deste templo, na rampa deste templo, pelo elevador que dá acesso ao templo. Se queremos ver a presença de Deus neste mezanino, se queremos ver a presença da glória em cada cadeira, em cada metro, em cada centímetro, em cada milímetro deste templo, todos têm que se ajoelhar, todos têm que se render, todos têm que se humilhar, todos têm que se curvar. A sua vontade não pode prevalecer sem antes a vontade de Deus. Se der tempo, Ele realiza os teus sonhos, que com certeza são inferiores aos sonhos que Deus sonhou para a tua vida. Que Deus sempre quer o melhor, deposita o melhor. Deus não é estragado, Deus não é meia boca, Deus não é muquirana, Ele quer o melhor para os seus filhos. E nós pegamos as tangentes, queremos pegar os atalhos, queremos viver ao nosso mel prazer, e nós não nos curvamos à vontade de Deus. Depois ficamos como um crente trombadinha, querendo arrombar as portas do céu e catar as bênçãos à tapa, porque interpreta de forma equivocada que o reino dos céus é tomado à força. A força que eu digo de unção. Quando você tem unção, a unção quebra todo jugo. A unção é que rompeu as muralhas de Jericó. É a unção que quebrou o cativeiro onde estava Paulo e Silas. É a unção de Deus que quebrou as algemas, os grilhões, os cadeados onde estava o apóstolo Paulo. Unção, não a força sua. Passando de uma dimensão de glória para uma dimensão maior. Aproveite cada aprovação para subir um nível de glória diante de Deus. Precisamos saltar de uma fé que não conquista
de uma fé que não gera coisas materiais para uma fé sobrenatural. Tudo menos que uma fé sobrenatural não serve para você, igreja. Tudo que não traz à existência aquilo que não existe não serve para você. A fé ela precisa existir em Lucas 1:37. Quando tudo se torna impossível ou difícil, entra Deus. Mas Ele não vai entrar pela tua necessidade, Ele vai entrar pela tua busca. Quando você diz assim: até aqui fui eu, não consigo mais, não tenho forças. Vou deixar quebrar a empresa, vou assinar o divórcio, meu filho quer ir embora, vou deixar que vá, minha filha quer morar casa amiga, vou deixar. Não. Quem dá a última palavra é Deus. Mas aonde está essa última palavra? Está em Deus. Então onde está o teu milagre? Em Deus. Sem busca você não encontra. Sem Deus você não encontra. Pare de sofrer desnecessariamente. Sofra o que Deus quer que você sofra, como Jesus sofreu. Sofra por causa de um propósito. Sofra por causa do seu chamado. Seja perseguida, perseguido, caluniado, injuriado por causa do teu propósito, do teu chamado. Não contrariamente. Não pelo oposto de tudo isso. Poucas pessoas têm o acesso a esse ambiente, porque não são treinadas para isso. Muitos israelitas no tempo de Moisés queriam ver as obras de Deus, mas não o Deus das obras. Versículo 11 de Êxodo 33. Existiu alguém que começou a ser preparado. Josué, filho de Num, que servia a Moisés como seu auxiliar, não se ausentava de dentro da tenda. Para que nós vivamos o que estes homens, profetas, sacerdotes, reis, apóstolos, líderes viveram, nós temos que viver e fazer discípulos e fazer auxiliares. Se Moisés não tivesse visto na pessoa de Josué, um jovem ainda, as qualidades, e se Josué não entendesse que tudo aquilo que Moisés estava a fazer era algo que provinha de Deus, então entenda que para que você seja ativado e ativado, para que você venha viver a mesma dimensão que viveu Moisés e Josué, nós precisamos sermos domesticáveis, precisamos ser discipulados, precisamos acreditar, precisamos descer, precisamos nos sujeitar e precisamos ter fé em acreditar. Eu estou aqui lutando, amado, com as minhas forças que já se exauriram há muito tempo, porque esperar a promessa de Deus não é fácil. Esperar que as coisas aconteçam no seu tempo e não acontece, não é fácil. Entendo, porque vivo isso cada dia. E por não acontecer ainda, Deus exige mais de você como de mim. E você tem que reunir lá no fundo de você, resquícios de fé, para acreditar que agora vai. Mas ainda não vai, porque não é o tempo do Senhor. Então entenda na onde que nós temos que encontrar tanta fé, que juntada dentro de você, ainda é pouco. Porque Deus, depois de acabado o templo, depois de acabado o Centro Mundial de Avivamento, nós precisamos crer e acreditar que Deus vai enchê-lo com a sua glória. E que nós vamos contemplar ainda vivos aquilo que só é capaz de existir através do mover de Deus. Imagine existir fé suficiente para você ver as promessas de Deus se cumprir. Aonde eu estou fazendo a minha parte, aonde aquele povo no deserto não fez a parte dele, e aonde eu vejo vocês aqui, parte de vocês fazendo e parte não fazendo, e outros fazendo meia boca. Como é que nós vamos chegar numa unidade? Por isso que Deus está a nos dar esta palavra, passando de uma dimensão para outra. Você tem que sair da dimensão da religiosidade.
de acreditar no seu braço forte, de acreditar na sua capacidade, e através dela você vender, comprar, negociar, você montar, se edificar, se estruturar. Temos que sair dessa condição, amado. Primeiramente receber no Espírito, e depois voltarmos para edificar aquilo que pelo Espírito já foi edificado dentro de nós. Sabe por que você não rompe? Porque você está fazendo a sua caminhada contrariamente. Você quer que Deus faça antes na tua vida sem você fazer para Ele. Tu vai morrer e não vai ver isso acontecer. Primeiro, tudo para Deus, as primícias para Deus, dízimo, oferta, o louvor, o seu dia, os seus pensamentos maiores, a sua reflexão maior, o seu suor maior, ralando, trabalhando, tem que ser para Deus. O seu maior tempo para estudar, às vezes para uma faculdade, num curso técnico, numa escola comum, não pode ser para o seu aprendizado, tem que ser para Deus. Porque quando nós estamos na dimensão da glória, Ele acelera tudo, Ele abrevia o tempo, Ele não vai te desgastar, porque na glória, até a roupa do teu povo não se desgastava, não havia sequer um enfermo no meio deles. Então quando nós estamos debaixo da nuvem Shekinah, debaixo da glória, no centro da vontade de Deus, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Só passaram a morrer quando eles não quiseram se curvar, quando eles deixaram de se curvar, quando deixaram de ter o teu rosto rente à terra, em respeito e adoração ao Senhor. Aí começou a ruína. A tua ruína, eu digo, me diga, por que eu estou assim? A tua ruína foi quando você começa a se acovardar, recuar e deserdar a milícia do Senhor. Aqui só vai ficar soldados, aqui não vai ficar crente nem religioso. Todos que se assentarem aqui terão que guerrear, terão que ser soldados, terão que ser gedianitas, porque senão a glória não vai permitir que você fique. Só os justos permanecerão na congregação dos justos. Só os leais, verdadeiros permanecerão na congregação dos justos. Só os verdadeiros adoradores, passando de uma dimensão de glória para uma dimensão maior. Pastor, eu sempre fico na mesma dimensão. O meu fraco é isso. Então, a glória de Deus produz algo nos corações das pessoas. A glória produz algo no coração das pessoas que não pode ser recebido por ensino, por ministrações, em CD, DVD, por nada que venha do intelecto humano. Porque tudo que Deus tem a fazer na tua vida não virá através da minha ministração, do meu ensino, e sim da glória dele. É algo que tem lá, que só vai ser dado a você quando você romper. Mas tem pessoas que elas são acomodadas, elas acham que está bom assim, e está bom. O Deus da salvação entrou na tua vida, está bom, vai ser salvo. Agora, o senhorio de Deus é algo que nós temos que nos curvar. Então entenda que a glória de Deus produz algo nos corações das pessoas que não pode ser recebido através de ensino, de livros, de mensagem, de DVD, e nem recebido por imposição de mãos. A glória tem que ser por experiência, por atitude sua e minha. Está tudo escondido no ambiente da glória. Mas se está escondido, está escondido, mas Ele quer revelar. Todas as direções dadas a Moisés estavam na intimidade, no relacionamento. Todos os profetas tremendamente usados pelo Senhor, quando eles obtinham algo de Deus, é porque estava escondido numa nuvem de glória. Abacuque 3, 4 e 5, nós vemos que na nuvem de glória, na nuvem da presença, raios saíam dessa nuvem.
O poder ele está escondido, amado, na glória. Como eu faço para ter essa glória, pastor? Louvo, confesso, me arrependo, começo a reconstruir um altar autêntico de louvor e de adoração. Porque por qualquer coisinha, aquele que se diz filho, que se diz adorador, ele pica a mula. Porque ele prefere as coisas do mundo, seguir o seu propósito aí fora, do que o seu propósito aqui. Isso não glorifica o Senhor. Isso entristece o coração do Senhor. Se realmente queremos ser mudados e transformados, temos de ousar entrar em sua presença e permanecer no seu movimento de glória em glória, para que possamos sermos aperfeiçoados na tua imagem e semelhança. O seu objetivo é ser a imagem e semelhança de Cristo. Não é acumular riquezas, mas a riqueza ela tem que lhe servir, não você servir a riqueza. O dinheiro tem que lhe servir, não você servir o dinheiro. A exaltação tem que lhe servir, não você servir a exaltação. A evidência tem que servir a você, e não você servir a evidência. Enquanto os valores que hoje eu ministro não fizerem parte da tua vida, você não verá a glória de Deus. Se nós nos recusamos a receber tudo aquilo que está na glória, quando Deus nos visita, seremos julgados. Quantos de nós estão sendo julgados quando a glória de Deus está no local? Olhe para cá, preste atenção. Quantos de nós somos julgados quando a glória de Deus está no lugar e nós não damos resposta? O julgamento vem. Não tem dinheiro na conta, não tem saúde, família degringolada, as portas fechadas, parece que está numa prisão, dependente de remédio de depressão. O julgamento continua. Sabe qual é o julgamento que nós recebemos quando a glória vem, o seu poder vem? É permanecer da condição que nós estamos para pior. O julgamento vem não porque Deus está julgando, mas vem sobre nós, porque não há reverência à presença. Se eu fosse vocês, a partir de hoje, ao entrar por essa porta, eu não sentaria mais no banco. Eu deitaria aqui, sentaria aqui e ficaria me lamentando, como o apóstolo Paulo se lamentou. O bem que eu quero fazer eu não consigo, mas o mal está sempre sendo externado em atitudes diárias na minha vida, e mais de uma vez no dia. Cada um de nós deveria sentar aqui, cada um de nós deveria aqui meditar no que errou, no que falhou, no que você plantou. Veja a sua colheita. Deus está falando contigo, e é com você mesmo. Não adianta tampar os ouvidos espirituais. Nem Deus interfere no fruto da semente. Semente de melancia vai dar melancia, melão, melão, abacate, abacate, mamão, mamão. Tudo que você planta, você colhe. Que haja um remorso, que haja um aquebrantamento de espírito. Remorso não, que haja um aquebrantamento de espírito. Quer sair da injustiça? Quer sair do julgamento? E sabe de onde vem esse julgamento? De você mesmo, de mim mesmo. Porque o que nós plantamos, nós colhemos. É Deus julgando? Não. Ele só deixou dito como que funcionaria a lei dele, a regra dele espiritual, o princípio dele. Aquilo que tu planta, tu colhe. Mas eu não quero mais colher confissão, arrependimento, joelhos em frente à entrada da tenda da presença, se curvar com o rosto rente à terra, em sinal de respeito e adoração a Deus. Quer ver Deus não querer mais sair da tua vida, da minha vida e desse lugar? Todos que estão aqui, não querer mais sentar nessa cadeira, e vir sentar aqui, deitar no chão, se ajoelhar, e se lamentar, por ser tudo aquilo, contrariamente à vontade de Deus.
Se não é motivo suficiente. Mas aí seria eu me repudiando, sim, você se repudiando. Você dizendo que você não quer ser mais dessa forma. E sabe o que Deus faz? Ele precisa mudar você. Ele precisa mudar a mim. Ele precisa transformar você. Ele precisa transformar a mim. Se isso nós fizermos, Ele vai liberar a essência dele, a natureza dele, de perdão. Ele vai redimir os nossos pecados. E Ele vai entrar no louvor de Zaqueu. Entra na minha vida, mexe na minha estrutura. Ai, vai doer. Isso não serve. Isso daqui também não serve. Olha essa falta de perdão aqui. Olha, 20 anos. Olha aquele resquício que você tinha. Olha essa forma fraudulenta de me buscar. Olha aquele dia que você falou com lábios enganosos, que me adorava, que me amava, que nunca iria me deixar. Olha nesse dia. Quando Ele vier com a glória dele, Ele vai descortinar. Ele vai mostrar quem você é, quem eu sou, quem nós somos. E para quê? Para punir? Se nós entristecermos o Espírito Santo, que nós plantarmos, nós vamos colher. Mas se nós nos rasgarmos como é para ser rasgado, como é para nós nos humilharmos, sabe o que Ele vai fazer? Ele vai exaltar você. Ele vai mudar você. E sabe o que vai acontecer com você? O mesmo que ocorreu com Moisés. O seu rosto vai sair brilhando pela presença do Senhor. Porque Ele vai nos limpar por dentro e por fora. Ele vai introduzir o seu Espírito dentro de nós, o seu sangue. E nós vamos sair arrotando o gosto de Jesus, de tanto vinho novo. Porque Ele vai arrebentar com o nosso odre. Ele vai arrebentar com a nossa vidinha. E vai nos fazer um odre novo, para suportar o que de novo Ele tem. Vinho novo em odre velho, estoura. Mas nós expostos à presença do Senhor, Ele nos faz novo, porque Ele abriu um vivo e novo caminho. Quem? Seu Filho. Se Cristo está em você e em mim, nova criatura somos. Ou seja, o velho homem já se passou. O odre velho não tem condições de receber um novo de Deus, uma dimensão nova. Um medo vai sair da nossa vida. Nós não seremos como este povo, como os israelitas. Não, sobe tu. O que Ele falar, fale para nós. Não, nós temos medo de morrer. Mas aí o Senhor vem e fala: para com isso. Para com isso. Eu quero encorajar vocês, ó povo. Êxodo 20:20, dizendo: não temais, Deus veio para vos provar, e para que o seu temor esteja entre vós, e não pequeis. É só isso o nosso relacionamento. Nós precisamos só dEle. Por Ele, através dEle que são feitas todas as coisas. O que você precisa está em Deus. Aí você se entristece, porque você planeja, sonha, quer do seu jeito. Não é do seu jeito. Nunca vai ser do seu jeito. Vai ser do jeito de Deus, da forma dEle, no tempo dEle. Coloca, olha o que Ele tem para você. Nós somos bobão. Efésios 3:20. Muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, é que Deus reservou para nós em poder. Aquele que é poderoso de realizar infinitamente mais do que tudo que pedimos ou imaginamos, de acordo com o seu poder que age em nós. Para com isso. Você e eu somos superficiais. Mas eu sonho coisas grandes para mim, pastor. Eu também. Só que elas são ínfimas perto do que Ele planejou. Aquele que é poderoso para realizar infinitamente mais do que tudo que pedimos ou imaginamos, de acordo com o seu poder que age em nós. Por favor, somos de qualidade inferior ao que Deus tem. Só ouça isso daqui. Talvez estejamos tão envolvidos em nossos próprios problemas, que nossa percepção espiritual está completamente desligada.
Aí eu escrevi aqui como conclusão: eu creio que Deus está levantando uma nova geração de homens e mulheres de todas as idades, que saibam como responder à sua presença. E esta geração verá as manifestações mais incríveis de sua presença por meio de milagres, sinais e prodígios. Serão vistos e vistas por milhões ao redor do mundo em um instante. A minha pergunta é: você está disposto a ser transformado, mudado? A ser parte desta geração? Se sua resposta for sim, Deus vai cuidar de tudo, porque Ele não quer que você desperdice seu tempo seguindo os seus sonhos e as regras espirituais de um sistema religioso. Decida agora e atreva a ser transformado, a fim de começar a saltar de glória em glória. Decida agora, se atreva a ser transformado, a fim de começar a saltar de glória em glória. Você só passa de uma série de um ano para o outro, seja a nível básico ou de faculdade, quando você se esforça. Quando você atinge um nível de nota satisfatório para você ser aprovada e aprovado. No seu dia após dia, na sua vida, na minha vida, na minha vidinha, é como se fosse um aluno numa escola, a escola da vida. Se você não se esforçar, se você não tiver um estilo de vida, não for obediente, não se esforçar, você não passa, ou seja, você não é aprovado e nem aprovado. Então pense e repense o que você está fazendo da tua vida, passando de uma dimensão de glória para uma dimensão maior. Deus não consegue fazer algo grande porque você está ficando presa e preso nas pequeninas coisas. É mágoa, é intriga, é confusão, é uma provinha pequena, é uma pedrinha, e você já está tropeçando. Imagine quando vier as provações maiores, o que será de você? O que será de você, igreja? Se nas pequenas coisas você já está com mimizice, que nem diz a Alana Cabeção que está ali, para de mimizice. Como que Deus vai fazer algo grande através da tua vida, se nas pequenas coisas você está se enrolando? Eu vou morrer. Não vai morrer, é para glorificar o Senhor. É câncer, e daí? É AIDS, e daí? Não, pastor, é homossexual, prostituta. Às vezes uma transfusão de sangue, infelizmente, num contato com alguém infectado, mesmo sem você ter cometido um pecado, você adquire. AIDS, grande coisa, maior é o meu Deus. Então pare de de mimizice. Vá queimar na presença do Senhor. Se Ele foi capaz de mandar o profeta Isaías ir até o rei Ezequias e dizer a ele: põe a tua casa em ordem, que eu vou te recolher. O profeta, no meio do pátio, voltando de onde ele veio, o Senhor o visita instantaneamente e diz: profeta Isaías, volta lá e diz àquele meu filho cabeção, que eis que estou eu entrando com providência, misericórdia, e a minha graça é a causa dele não ser consumido, com mais 15 anos de vida a ele. Então entenda, amado, que o seu clamor, a sua forma de queimar, de se apresentar diante de Deus, sendo uma pessoa verdadeira, honesta, se curvando de joelhos em frente à presença de Deus, se curvando à sua vontade, metendo o teu rosto em terra, em respeito e adoração ao Senhor, Deus muda o teu cativeiro. Mas se eu for em tal igreja, o pastor vai fazer uma campanha para mim, ou as irmãzinhas do círculo de oração vão orar, vai mudar meu cativeiro. Então vai para outra igreja, com as irmãzinhas do círculo de oração, vai lá, recebe a oração, muda de momento o seu cativeiro. Amanhã você está da mesma forma, porque Deus não quer lidar com um adulto com cérebro e mentalidade de criança, com um bebezinho. Nós temos que ser adultos sim, na simplicidade de criança, deixar ir vir as crianças, porque delas é o reino do Senhor.
do Senhor. E ele disse aos apóstolos que o seguiam, que aquele que não for como uma criança, no sentido de não ter malícia, que criança sai nos tapa, logo em seguida estão ali abraçando e beijando um ao outro. Eu vejo, pela minha filha, meu filho, com o meu primo, com o Felipe, saem no tapa, daqui a pouco eles estão lá brincando como se nada aconteceu. É com esse tipo de sentimento e atitude. Você não está numa igreja para você ser abençoado, você está aqui para você queimar. Eu não quero te abençoar, eu quero te matar. João 5:25. Matar os seus sonhos e introduzir os sonhos de Deus. Eu quero te destruir por dentro e por fora, que não sobre nada de você, para que a vontade do Senhor seja na tua vida. Mais uma vez, verdadeiramente vos afirmo, vem a hora, já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Eu não quero vocês vivos, sem antes vocês serem mortos. Mortos para os seus anseios, para os seus desejos, para os seus propósitos. Eu dou um monte de risada. Daniel, que está à minha esquerda, ele sonha uns sonhos, mas se não for o sonho, o Senhor não acontece. Eu vejo o Borges à minha esquerda, ele sonha sonhos, se não for o sonho, o Senhor não vai acontecer. Vejo a Letícia à minha direita, o Jackson, o Carlos, sua esposa, podem sonhar, mas se não for o sonho, o Senhor não vai acontecer. Posso eu ter sonhos grandes, até mesmo em cima dos sonhos de Deus, e não vão acontecer, porque Deus, ele tem um limite dos sonhos que Ele sonhou para mim. Se eu ultrapassar isso, eu sou rejeitado. O rei Saul foi rejeitado. Rei, reine. Seja obediente, desobedeceu a Deus. Cumpriu um ofício, teve uma manifestação sua, da qual não fazia parte do que Deus tinha. O profeta Samuel chega e diga, por não ter esperado, Deus manda te dizer que o seu reinado passou para Davi. Ou seja, Saul foi rejeitado. Por favor, não tenha o seu ministério, os seus dons, o seu chamado rejeitado. Não é de muito se falar que Deus faz. Ou melhor, não é de muito se fazer que Deus está no negócio. Para encerrar, Mateus 7, do 21 ao 23. Porque nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que fizer a minha vontade. João 7, 21 ao 23. 7, do 21 ao 23. Mateus. Nem todo aquele que diz a mim, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Quando fala entrar, fala ter a tua glória, ter a tua presença, acessar as benesses de Deus, as bênçãos de Deus, as maravilhas de Deus, as glórias de Deus, o poder de Deus. Nem todo aquele que diz a mim, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas somente o que faz a vontade de meu Pai que estás nos céus. Segue. Muitos dirão a mim naquele dia, Jesus falando, Senhor, Senhor, não temos nós profetizado em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não realizamos muitos milagres? Deus só quer que você cumpra com o seu propósito. Nada mais, nada menos. Passe do nível da glória que você está, que às vezes está estagnado. E tem pessoas que estão num nível bom, mas Deus quer coisas maiores. Sabe por que você não sabe o seu dia de amanhã, daqui 10 anos, 20 anos? Não que eu saiba tudo, mas já estou sabendo muitas coisas. Por causa da presença da glória. Por causa da revelação que Ele se revela só no ambiente da glória. O que Deus tem a fazer no plano espiritual, no plano material, familiar, ministerial, está na sua glória. A glória, ela gera revelação. E daqui 5, 10 anos Deus vai te projetar. Ele vai te dar um sinal. Ele vai dizer que lá, tu vai acabar lá no Canadá, tu vai acabar lá na África, tu vai acabar lá nos Estados Unidos, tu vai acabar lá na Europa, fazendo isso, isso e aquilo.
vai acabar, vai concluir a tua jornada, mas não para hoje. Então Deus começa a te preparar. Agora, se você não busca a presença agora, isso que está no livro da vida a respeito de você, você nem vai saber. Você vai morrer aqui em Botucatu e nem ficou sabendo que Deus tinha algo grande com você e através de você. E pessoas foram para o inferno, pessoas não foram curadas, pessoas não foram libertas, pessoas não foram salvas, pessoas não foram mudadas, pessoas não foram transformadas, pessoas não foram ressuscitadas, pessoas não receberam, porque você não esteve lá, naquele dia, naquela hora. O senhor fala, não entendo, pastor. Como o senhor fala com convicção de causa? Salmo 139, 16. Agora é verdade. Chega. Salmo 139, 16. Teus olhos viam meu embrião, e em teu livro, que é o livro da vida, foram registrados todos os meus dias, pré-fixados, antes mesmo que um só deles existisse. Não tem como você escapar. Mas vou voltar para a denominação tal, pode voltar. Vou voltar para a denominação outra tal. Vai ficar queimando dentro do seu cérebro até o dia da sua morte. Você tem um propósito, você tem um chamado, não adianta fugir dele. Já foi escrito tudo no livro da vida. Para de querer inventar, para de mimizice, de frescura, para de se fazer de vítima. Já que você é tão machão, você é uma mulher tão machão, vai na presença de Deus, dobre o seu joelho e fala assim: Senhor, fala comigo. E não sai de lá. Fique 24, 48 horas. As pessoas ficam naquelas porcarias de BBB lá, que eu vi por acaso, que eu não assisto televisão, diante do Espírito Santo. Vi porque meu sogro colocou lá, eu estava vendo lá no sítio. Virando em volta para ganhar um carro, 48 horas, sei lá quantas horas. Fique na presença de Deus até você ganhar a revelação do que Deus tem contigo. Larga a mão de ser babaca, ficar 24, 48 horas para ganhar um carro. Vai morrer e vai ficar no inferno. Porque no inferno todos já estão. Aqueles que não têm Cristo já estão no inferno. Eu corrigi aqui os irmãos ministrando quinta. Falei, não é que vocês vão para o inferno, já estão no inferno. Nós precisamos tirar as pessoas do inferno. E Deus precisa usar vocês, porque Ele é Espírito, Ele precisa de um corpo. Cadê um corpo disposto a obedecer? Cadê um corpo disposto a se humilhar, se curvar, colocar o seu rosto em terra? Honrar Ele. Deus conta com vocês. Mas Deus é Deus, Ele não precisa de mim, é verdade. Mas Ele disse que a obra dele seria feita através de você. O filho dele deixou um exemplo: Pai, eu te glorifiquei na terra cumprindo as obras que tu me deste para fazer. Nós precisamos glorificar a Deus cumprindo as obras que a nós foi dada. Se você não sabe da tua obra, fique aqui. Ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestido com poder, com revelação. Mas depois eu quero voltar para a minha igreja. Então depois você volta, sabendo do seu propósito. Qual é o propósito da palavra salvação? Ajudar as pessoas a encontrarem o seu propósito e vivê-lo. Encontrar a sua glória, a plena glória que está dentro de cada um. Há uma glória dentro de cada um. Eu ensinei isso domingo passado. A plena glória de Cristo foi a cruz. Quando Ele disse, está consumado. Ele ressuscitou Lázaro, ressuscitou a filha de Jairo. Todos os sinais, prodígios e maravilhas que Ele fez foram porções de glória. Mas o ápice da glória foi quando Ele disse, está consumado. Ali o inferno estrebuchou, estremeceu, sepulcros se abriram, pessoas foram ressuscitadas, o véu se rasgou e se consumou a obra do Eterno. Amém? Você não tem o direito de morrer antes de você glorificar a Deus. Venha, ministério de louvor. Eu oro para que você não morra. Mas o senhor acabou de falar que quer que me mate. Quer me matar sim, quero matar você da sua carne, dos seus propósitos, dos seus objetivos. Quero matar você todinha, picada, a tiro de 12. Vixe. Pastor, é verdade? Não, filho. É que você aceite a morte de Cristo. Você não pode mais viver para você. Cristo tem que viver por você. Pessoal da live, um beijão no seu coração. Passando de uma dimensão da glória para uma dimensão maior. Para de mimizice, hein? Para. É, meu pastor, a igreja, não vão me visitar, não fazem isso, ó céus, ó vida. Para de babaquice. Você precisa de um quarto. Tem um quarto aí? Tem? Tem um quintal? Tem uma ponte? Tem um monte?
Não diga que não tem. Você tem um lugar para você estar sós com o Senhor. Confesse quem você é para Ele. E Ele já sabe quem você é. Mas confesse tudo o que você quer que Ele irrompa dentro de você. O amor pelo teu próximo, o amor pela obra, pelas almas. Isso é a glória, isso é a presença do Senhor. Porque tem pessoas que estão dentro da igreja, não amam o teu próximo, não tem anseio, desejo nenhum de pregar para ninguém, de orar para ninguém. Isso é uma catástrofe. Essa pessoa não é convertida, ela é convencida. Não pode existir Deus, nem o Espírito Santo dentro de uma vida dessa, que não anseia fazer a obra de Deus. Porque eu vejo isso dentro de mim que queima. Só que eu preciso ensinar vocês. Beijão no coração. Até quinta-feira às 19h30. Amém? Saímos do ao vivo.